pai desenterrou o túmulo do filho de 5 anos e fez uma descoberta chocante que mudaria tudo. A história de Daniel começou em um dia nublado e pesado, como se as nuvens estivessem de luto, assim como ele. O tempo não acalmava a dor que o consumia. A perda de Cael, seu pequeno, há anos o deixara num mar de desespero e culpa. Daniel nunca se perdoou por não conseguir proteger seu filho de um acidente que parecia ter sido um capricho cruel do destino. Mas hoje, algo o impulsionava. Ele decidiu que era hora de dar a Cael o funeral que merecia, apesar de não ter sido possível na época. O cemitério em sua cidade natal fazia parte de um passado que ele preferia esquecer. Lembranças de infância misturadas a segredos e ressentimentos. Familiares pesavam sobre ele como uma névoa densa. A cada passo que dava em direção ao túmulo, o coração disparava e a respiração ficava entrecortada. O pequeno caixão, coberto por flores murchas e umidade, parecia mais pesado do que deveria. Com as mãos trêmulas, Daniel começou a cavar. A terra fria e dura parecia resistir à sua ação, como se o passado quisesse permanecer enterrado. Quando finalmente conseguiu abrir o caixão, um grito angustiado escapou de seus lábios. O corpo de Cael estava ali, mas não da maneira que ele esperava. As marcas estranhas em sua pele, frutos do tempo e talvez de algo mais, deixaram Daniel paralisado. E ao lado do menino, um pequeno objeto brilhante. Uma pulseira com pequenos desenhos de animais. Algo que ele nunca soubera que pertencia a Cael. Um nó se formou na garganta de Daniel. O que significava aquilo? Seu coração disparou de medo e confusão. Ele sempre acreditou que Cael havia sido uma vítima de um trágico acidente. Mas isso abriu uma porta para uma verdade que poderia ser muito mais sombria. Tornou-se um pai amoroso, mas agora estava diante da possibilidade de que seu filho pudesse ter sido vítima de uma trama muito mais sinistra. Algo como uma rivalidade familiar que ele mal conhecia. Determinou-se a descobrir a verdade. Com cada passo que dava, os fantasmas do passado surgiam. Não apenas lembranças do seu filho, mas também sombras de sua infância. As brigas entre os tios, segredos sussurrados sobre viagens e discussões em família. A investigação começava, e as peças do quebra-cabeça estavam longe de se encaixar. A urgência de suas descobertas aumentava. Cada pista, uma faca afiada em suas emoções, e cada resposta trazia mais perguntas. Ele percebeu que o tempo se tornara um inimigo implacável. Enquanto buscava a verdade sobre Cael, descobria que a segurança de sua família também estava ameaçada por esses segredos, que pareciam querer consumi-lo completamente. O peso sobre seus ombros aumentava. Quão longe ele iria para descobrir a verdade? E ao confrontar as revelações, o que ele faria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel estava paralisado, o coração batendo descompassado enquanto olhava para aquela pulseira que nunca soube que seu filho usava. O brilho do objeto era quase irreal, em meio à dor e à desilusão. A mente turva de perguntas tumultuava sua sanidade. Quem dera aquilo a Cael? O que realmente acontecera naquele dia fatídico? Cada respiração pesada trazia à tona uma avalanche de memórias e emoções, e o que deveria ser um momento de despedida
virou um turbilhão de confusão. Ele tirou a pulseira com cuidado, sentindo a fina corrente de metal entre seus dedos. As pequenas figuras de animais lhe pareciam estranhas, como se contassem histórias que ele nunca parou para ouvir. O apego àquelas peças parecia ridículo diante da gravidade da situação. Mas o que estava fazendo? Sua mente começava a se encher de imagens distorcidas da vida de Kael, uma vida que ele falhou em proteger. Foi quando um ruído, rompendo o silêncio sepulcral, o fez saltar. Um movimento na escuridão dos arbustos por trás da sepultura. Daniel virou-se rapidamente. Seu coração disparou e ele se preparou para o que podia ser um espírito ou uma pessoa qualquer. Mas não era. Ele não estava sozinho. Uma figura desconhecida apareceu das sombras. Uma mulher com cabelo desgrenhado e olhos arregalados. Daniel a reconheceu. Era Clara, a antiga amiga e também rival da sua esposa. O que ela estava fazendo ali? Clara parecia abalada, e ao olhar para o caixão aberto, sua expressão se transformou em horror. Você? O que fez aqui? A voz dela soou carregada de desespero e uma sensação de urgência. Eu vim dar um adeus ao meu filho. O que você quer? Daniel perguntou, confuso, ainda segurando a pulseira na mão. Você não entende, Clara gritou, os olhos dela transbordando de lágrimas. Você não sabe a verdade. Kael, ele não morreu por causa de um acidente. Ele não era apenas uma vítima. O choque percorreu o corpo de Daniel como um raio. O que você está dizendo? Todo o ar parecia ter sido expelido de seus pulmões. Kael fazia parte de algo maior, algo que eu não pude prevenir. Ele não estava a salvo, Daniel. Minhas advertências não foram levadas a sério, Clara explicou, os olhos um misto de medo e determinação. Daniel sentiu um nó se formando na garganta. Segredos enterrados e rivalidades antigas estavam surgindo à tona. Que algo maior você está falando? O que sabe, Clara? Ele exigiu, sua voz tremendo de indignação. Sem aviso, Clara aproximou-se, a tensão no ar quase palpável. A rivalidade entre nossas famílias, ela vai além do que você imagina. O que aconteceu com Kael não foi um acidente. Foi um plano. Uma vingança. Daniel recuou, golpeado pelas palavras dela. Ele sempre soube que havia tensão entre as famílias, mas nunca imaginou que a ferida fosse tão profunda. Você está dizendo que alguém matou meu filho? Perguntou, a voz falhando, incrédulo. Sim, Clara gritou. Você precisa entender. Alguém deseja a destruição de tudo o que temos. E eles não vão parar por aqui. Você e sua família estão em perigo. Não é apenas sobre Kael, é sobre todos nós. Sua voz ecoou no silêncio da noite, alta e intensa. A realidade desmoronou em torno de Daniel. A ideia de um acidente se desfez e deu lugar a um pavor ensurdecedor. Ele havia cavado mais do que um túmulo. Havia escavado um poço de segredos que agora ameaçavam engoli-lo. Ele olhou para a pulseira novamente e o que ela representava se tornava mais sombrio a cada segundo. Então, como se um eco distante estivesse se aproximando, sirenes começaram a disparar ao longe. O medo se espalhou como fogo em palha seca. Precisamos sair daqui, agora! Clara gritou, observando os sinais da aproximação de algo que poderia significar todo o fim. E antes que Daniel pudesse responder, um estalo ecoou por trás deles, seguido de risadas que pareciam vir de um pesadelo. Algumas figuras obscuras apareceram entre as árvores. A realidade se tornava cada vez mais insuportável. Ele havia vindo buscar a paz, mas em vez disso, estava prestes a entrar em uma guerra que nunca soube que existia. O que esperava por ele, além da verdade escavada? Daniel sentiu um frio na barriga, enquanto as sirenes ecoavam ao longe. Clara o puxou pelo braço.
Vamos, precisamos sair daqui. A pressão do momento estava no ar, pesada como chumbo. Ele olhou novamente para a pulseira brilhante, sentindo que seu pequeno universo estava desmoronando em torno dele. As sombras se moviam nas suas costas, e o ar parecia ficar mais denso a cada segundo. Ele e Clara corriam em direção à saída do cemitério, mas as figuras obscuras apareciam mais nítidas, e as risadas distantes se aproximavam, ecoando como um pesadelo. Clara, quem são eles? Daniel perguntou, ofegante. Não sei, mas devemos ir agora. O desespero em sua voz fez seu coração acelerar ainda mais. O pânico estourava em sua mente, tumultuando seu raciocínio. Ele apenas queria entender o que estava acontecendo. Tudo parecia surreal e fora de controle. Então, um homem surgiu à sua frente, alto e imponente, com um sorriso sinistro que fazia seu estômago embrulhar. Ah, Daniel, que surpresa ver você aqui. Sua voz era suave, mas havia uma ameaça escondida nas palavras. Quem é você? Daniel sentiu o sangue subir à cabeça, um misto de medo e raiva. Meu nome é Victor, respondeu o homem. E tenho muito a lhe contar sobre Kael. Ele gesticulou para os outros, que agora cercavam Daniel e Clara. Você realmente achou que seus segredos poderiam permanecer enterrados para sempre? O que você sabe sobre meu filho? Daniel gritou, os olhos fixos no rosto do homem, buscando respostas. Victor deu um passo à frente. Kael fez parte de algo grande, algo que não deveria ter envolvido você, ou Clara. Sua expressão mudava, revelando uma mistura de satisfação e desprezo. Do que você está falando? Daniel perguntou, sentindo um nó se formar na garganta. Ele olhou para Clara, que parecia pálida, perdida em pensamentos. Reprimiu o impulso de perguntar o que estava acontecendo. Kael pertenceu a um grupo que estava além do seu entendimento, que você nunca saberia até que fosse tarde demais. Victor sorriu. E, no fundo de seus olhos, havia algo perigoso. Você e sua família sempre foram um obstáculo. Daniel estava cada vez mais confuso. O que isso significa? Que grupo? O que aconteceu com meu filho? As risadas giravam ao seu redor e ele se virou para Clara, buscando por alguma explicação. Mas quando olhou para ela, seu coração parou. Havia um brilho estranho nos olhos dela, algo que ele nunca tinha visto antes. Clara? Ele questionou, a voz falhando, quase um sussurro. Quando finalmente se atreveu a perguntar, foi como se o mundo parasse. Você sabia sobre isso, não sabia? Daniel, ela hesitou. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, Victor interrompeu, com um olhar triunfante. Ah, e agora que a verdade veio à tona, não podemos esquecer do nosso último participante. Ele gesticulou, e uma terceira figura saiu das sombras. Era a esposa de Daniel, Ana. Não, isso não pode ser. A negação fazia seu corpo estremecer. Por que ela estava aqui? O que ela tinha a ver com tudo isso? Ana olhou para ele e a expressão em seu rosto era de resignação. Desculpe, Daniel. Não pude contar. Eu fiz parte de tudo isso. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma sombria na mente de Daniel. A realidade que conhecia estava se desintegrando. O que ele acreditava ser uma tragédia tinha raízes muito mais profundas. Então, você sabia que meu filho estava em perigo e não fez nada? Eu tentei proteger você, nós dois. A voz dela soava distante, como se uma barreira invisível tivesse se formado entre eles. Daniel sentia a raiva fervilhar. Dentro dele. Proteger? Ou foi você quem o colocou em perigo? Ele não sabia em quem confiar mais. As risadas aumentavam e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. A verdade que ele buscava estava se transformando em um pesadelo. Ele estava cercado por mentiras, por pessoas que amava
e que agora se revelavam como inimigas. O que mais ele não sabia? Daniel, precisamos ir, agora! Clara implorou, puxando-o para longe. Mas era tarde demais. O peso da traição o sufocava. O que ele realmente havia perdido? O que mais ainda estava enterrado sob o peso dos segredos? As perguntas se proliferavam como uma tempestade dentro dele, um furacão de incertezas. E no meio disso tudo, as risadas de Victor cortaram o ar. Vocês acham que vão escapar? Estamos apenas começando. O desespero dele. Daniel cresceu. Como ele enfrentaria tudo isso agora? O que estava verdadeiramente em jogo? Ele precisava descobrir, custasse o que custasse. E enquanto uma dúvida aterrorizante tomava conta de sua mente, ele percebeu que a batalha apenas começara. Daniel sentia seu coração quase explodir dentro do peito. As risadas de Victor ressoavam como um eco distorcido. Ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. As revelações, as traições, tudo parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. Você realmente achou que seus segredos poderiam permanecer enterrados para sempre? A voz de Victor soou ameaçadora. Daniel olhou para Clara, buscando uma resposta, enquanto a tensão aumentava. O que mais ele não sabia? O que estava em jogo? Diga o que sabe sobre Kael, Daniel lançou, tentando manter a compostura. Ele fazia parte de uma rede secreta. Um círculo que envolve nossas famílias desde sempre. Victor disse como se estivesse revelando uma verdade divina. Kael não morreu por acaso. Ele era um peão em um jogo muito maior. Uma onda de raiva e desespero tomou conta de Daniel. Peão? Você está dizendo que alguém o sacrificou? As peças não se encaixavam. Ele mal conseguia raciocinar. Sim, Daniel. E agora você também está nesse jogo. O que não sabe é que a própria Ana, a voz de Victor se calou de repente, como se estivesse pensando em suas palavras. Ele olhou para Clara. E claro, Clara também tinha suas razões para estar aqui. Você realmente acha que a traição está restrita à sua esposa? Daniel se virou para Ana, sentindo um nó se formando na garganta. Ana, o que ele está dizendo? O que você sabe? O desespero tomou conta dele. O desespero forçou suas palavras para fora numa mistura de incredulidade. Ana hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não queria que você soubesse assim. Tinha que ser numa hora diferente, com mais calma. O riso de Victor ecoou ao fundo, como se estivesse se divertindo. Calma? O que pode ser mais calmo do que isso? Sabia que a verdade teria consequências, não sabia? E agora está todo mundo aqui, bem no meio do mar revolto. Então, enquanto o caos reinava ao redor, algo inesperado aconteceu. Um tremor, uma pulsação. Os arbustos atrás de Daniel se agitaram violentamente. Ele virou-se para ver de onde vinha o barulho e então viu. Uma figura emergia da escuridão. Um menino. Kael, Daniel gritou. O coração. Mas as palavras não pareciam sair. Kael avançou, ignorando tudo ao redor. É complicado, mas a verdade é que eu nunca estive realmente morto. Minha morte foi escondido, para me manter seguro em meio a tudo isso. Mas agora eles vieram atrás de mim. E de você. Kael olhou para Victor, o peito inflado como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Victor, surpreso, rapidamente tentou recuperar a postura. Impossível! Ninguém deveria saber que você estava aqui. A tensão cresceu, e a atmosfera se tornava insuportável. É por isso que eles me quiseram fora de cena. Kael, você precisa ir, Ana gritou. Mas o olhar de Kael mostrava que ele não estava disposto a fugir. Eu não vou deixar meu pai para trás. A determinação em sua voz cortava o ar como uma lâmina. Agora é a hora de acabar com essa farsa. Eu sei o que eles estão planejando e vou expor todos. O que significava aquilo? Daniel sentia o
chão desmoronar sob seus pés. Ele olhou para o rosto de Kael. Era seu filho, mas agora era também um enigma vivo, cheio de verdades enterradas e mentiras expostas. Mas Kael, você tem que entender. Daniel começou a dizer, mas o que poderia ser dito em meio a um momento como aquele? As realidades que ele conhecia estavam sendo escritas e reescritas num piscar de olhos. Temos que agir agora. O tempo está se esgotando. Kael insistiu, a urgência na voz, quebrando todas as barreiras. As risadas de Victor se tornaram mais baixas, quase sufocadas pela atmosfera projetada. O que realmente estava em jogo? O que mais ainda estava escondido nas sombras? Daniel queria entender, precisava saber, mas a única certeza que ele tinha era que tudo havia mudado. O que ele realmente sabia dela? Verdade? Com um novo senso de urgência, as palavras de Kael ecoavam em sua mente. Agora era a hora de enfrentarem seus piores medos juntos. E estava claro que a batalha estava longe de terminar. Daniel estava paralisado. A adrenalina pulsava em seu corpo enquanto olhava para Kael, seu filho, ali, firme, como se não houvesse um abismo de mentiras entre eles. Pai, não acredite no que eles dizem. Eles estão mentindo. Eu não morri. As palavras do garoto soaram como um grito de esperança em meio ao caos. A mente de Daniel rodava. Mas como? O que aconteceu? Ele queria entender completamente, mas sua cabeça girava, cheia de perguntas. Kael avançou, seus olhos brilhando com determinação. Fui escondido. A morte foi um plano para me manter seguro. Um arrepio percorreu o corpo de Daniel. O que ele pensava que era uma tragédia se transformava em algo totalmente diferente. O tempo parecia ter parado. Clara e Ana ficaram paralisadas, a confusão estampada no rosto delas. Mas como? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, quase sem ar, os olhos fundos de dúvida. Todo esse tempo, eles tentaram me tirar do jogo. Kael continuou, ignorando as perguntas. A coragem dele era palpável, um misto de inocência e sabedoria que Daniel nunca tinha visto. O que está acontecendo agora é uma parte do plano maligno que não podemos deixar acontecer. As palavras dele reverberavam no ar irrespirável. E então Daniel percebeu. As risadas de Victor, que já pareciam tietarem a atmosfera, mudaram de tom. Agora eram risadas de triunfo, misturadas ao barulho distante de sirenes, crescendo cada vez mais. Vocês não têm ideia do que desencadearam, Victor disse, avançando um passo, cada vez mais arrogante. Então você sabia que ele estava vivo, Daniel gritou. Sua voz tremia de raiva. E me deixou neste pesadelo. Como você pôde? O olhar de Victor era um desafio. Eu não sou o único que tem interesses nesse jogo aqui. Mas você estava tão ocupado enterrando seu filho que não percebeu que ele era a chave. E agora, tudo vai mudar. O ar estava pesado, quase elétrico. A tensão se acumulava em um clímax insuportável. Daniel olhou para o filho, sentindo que uma barreira de segredos havia sido quebrada. O que mais não sabemos? Ele perguntou, agora consciente de que a batalha estava apenas começando. Kael olhou para o pai, intenso. Precisamos reunir as peças, mas isso significa arriscar tudo. Eles não ficarão felizes ao saber que estou vivo. O eco das sirenes amplificou a urgência. Mas algo estava prestes a explodir. Uma estrondosa explosão cortou a noite, logo seguida por um tremor que fez as árvores oscilar. O que foi isso? Clara gritou, enquanto o chão tremia sob seus pés. Um clarão iluminou a escuridão. As risadas de Victor tornaram-se uma cacofonia de histeria. E, antes que pudessem processar, sombras emergiram das profundezas do cemitério. Não eram apenas figuras. Eram uma horda, uma multidão que parecia surgir do próprio inferno, rostos distorcidos com sorrisos malignos.
Daniel sentiu o terror espalhar-se como veneno em suas veias. Eles vieram por nós, ele gritou. Parem, isso não era parte do plano. Victor gritou, mas foi em vão. As criaturas avançavam. Uma figura se destacou, levantando a mão como se chamasse a atenção de todos. Daniel congelou ao reconhecer o rosto, um rosto familiar que ele nunca esperava ver ali. Era seu irmão, Felipe, emerge da escuridão, um olhar desprezo no rosto. Surpresa, irmão! A traição estampada em sua voz cortou mais fundo que uma faca. Eu realmente pensei que você poderia desistir dessa vida. Mas não se preocupe, o jogo apenas começou. Uma torrente de incredulidade invadiu Daniel. O irmão que ele nunca suspeitara ser parte disso agora se revelava como um dos antagonistas. O que mais ele poderia estar escondendo? O que Kael realmente significava neste novo jogo? O tempo estava se esgotando, e a batida de seu coração ecoava no mesmo ritmo do terror crescente. Como poderiam escapar desse pesadelo que apenas começava? Daniel estava paralisado. A adrenalina pulsava em seu corpo enquanto olhava para Kael, seu filho, ali, firme, como se não houvesse um abismo de mentiras entre eles. Pai, não acredite no que eles dizem. Eles estão mentindo. Eu não morri. As palavras do garoto soaram como um grito de esperança em meio ao caos. A mente de Daniel rodava. Mas como? O que aconteceu? Ele queria entender completamente, mas sua cabeça girava, cheia de perguntas. Kael avançou, seus olhos brilhando com determinação. Fui escondido. A morte foi um plano para me manter seguro. Um arrepio percorreu o corpo de Daniel. O que ele pensava que era uma tragédia se transformava em algo totalmente diferente. O tempo parecia ter parado. Clara e Ana ficaram paralisadas, a confusão estampada no rosto delas. Mas como? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, quase sem ar, os olhos fundos de dúvida. Todo esse tempo eles tentaram me tirar do jogo. Kael continuou, ignorando as perguntas. A coragem daquele menino era palpável, um misto de inocência e sabedoria que Daniel nunca tinha visto. O que está acontecendo agora é uma parte do plano maligno que não podemos deixar acontecer. As palavras do filho reverberavam no ar pesado. Então Daniel percebeu que as risadas de Victor, que antes soavam triunfantes, agora estavam carregadas de um pânico crescente. Vocês não têm ideia do que desencadearam. Victor gritou, sua arrogância começando a desmoronar. Então você sabia que ele estava vivo. Daniel gritou, sua voz tremendo de raiva. E me deixou neste pesadelo. Como você pôde? O olhar de Victor era um desafio. Eu não sou o único que tem interesses nesse jogo aqui, disse com desdém. Mas você estava tão ocupado enterrando seu filho que não percebeu que ele era a chave. E agora tudo vai mudar. O ar estava pesado, quase elétrico. A tensão se acumulava em um clímax insuportável. Daniel olhou para o filho, sentindo que uma barreira de segredos havia sido quebrada. Ele precisava agir, mas a explosão que cortou a noite, logo atrás deles, fez seu coração quase parar. Era como um trovão, um rugido que lembrava um pesadelo. Um clarão iluminou a escuridão. Daniel virou-se e viu uma figura familiar entre as sombras. Felipe, seu irmão, surgindo com um sorriso gélido desafiador. Surpresa, irmão. A traição estampada na sua voz cortou mais fundo que uma faca. Achei que você estava morto, mas eu não desistiria de você assim tão fácil. Felipe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade consumia Daniel. O irmão era parte da trama? Finalmente, ele virou o rosto para Kael e viu a confusão nos olhos do filho. Escute, Kael, isso não pode ser verdade. Ele não pode estar envolvido. Pensou que estava jogando apenas uma partida? Felipe respondeu, os olhos brilhando com um malicioso prazer.
Toda essa tragédia foi uma peça de xadrez, Daniel. E você, por mais que tente, não pode escapar dela. As peças agora estão no lugar certo. Você não está sendo lúcido, Daniel confrontou. Mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Eu não posso acreditar que você está do lado deles. Kael, sem hesitar, olhou para em frente e perguntou: isso significa que todos estavam envolvidos? E que meu pai e minha mãe não conseguem ver a verdade? Sua voz ressoava com um desespero palpável, cada palavra um golpe na estrutura já fragilizada da verdade. Logo, uma onda de sombras começou a emergir dos arredores. Figuras que Daniel nunca imagine, agora estavam à vista. Ele sentiu um frio na espinha. Os sussurros da multidão se tornaram mais altos, uma cacofonia de risadas e ameaças. Eles estão se aproximando! O que vamos fazer? Clara gritou. A urgência na voz dela uma mistura entre medo e determinação. Daniel estava paralisado pela revelação. Havia muito mais em jogo do que imaginara. Suas próprias decisões, suas ações, podem ter levado à morte de Kael. Todos ali estavam envolvidos. O clima se tornava insuportável. Então um dos encapuzados na multidão se destacou e mostrou um papel. Você precisa ver isso, Daniel. É tudo parte de um pacto. A figura deslizou para a frente, revelando um rosto familiar. Era a avó de Kael, uma mulher que ele pensava estar morta há anos. Avó, o que está acontecendo? O peito de Daniel se apertou, não sabia mais em quem confiar. A imagem dela, uma combinação de tristeza e resignação, tomou forma diante dele. Não é o que você pensa, meu neto. Isso vai muito além de nós. Ela disse, a voz carregada de segredos. Você precisa entender, a verdade está mais próxima do que imagina. Diante daquela revelação, o mundo de Daniel começou a desmoronar. Como uma torre de cartas, a narrativa e as certezas que ele acreditava conhecer estavam virando pó diante de seus olhos. Cada palavra que sua avó dizia aproximava ainda mais o abismo. E antes que pudesse digerir, tudo o céu explodiu em luz. As estrelas piscaram em um frenesi, como se testemunhassem o que estava prestes a acontecer. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, uma pergunta ecoou na mente dele. O que mais ele ainda não sabia? Cada segredo, cada liebre, parecia estar se movendo como uma sombra. O jogo começou, e a verdade ocultava horrores que eles nunca puderam imaginar. Daniel estava paralisado. A adrenalina pulsava em seu corpo, enquanto olhava para Kael, seu filho, ali, firme, como se não houvesse um abismo de mentiras entre eles. Pai, não acredite no que eles dizem. Eles estão mentindo. Eu não morri. As palavras do garoto soaram como um grito de esperança em meio ao caos. A mente de Daniel rodava. Mas como? O que aconteceu? Ele queria entender, mas sua cabeça girava, cheia de perguntas. Kael avançou, seus olhos brilhando com determinação. Fui escondido. A morte foi um plano para me manter seguro. Um arrepio percorreu o corpo de Daniel. O que ele pensava que era uma tragédia se transformava em algo totalmente diferente. O tempo parecia ter parado. Clara e Ana ficaram paralisadas, a confusão estampada no rosto delas. Mas como? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, quase sem ar, os olhos fundos de dúvida. Todo esse tempo, eles tentaram me tirar do jogo. Kael continuou, ignorando as perguntas. A coragem daquele menino era palpável, um misto de inocência e sabedoria que Daniel nunca tinha visto. O que está acontecendo agora é uma parte do plano maligno que não podemos deixar acontecer. As palavras do filho reverberavam no pesado.
Então Daniel percebeu que as risadas de Victor, que antes soavam triunfantes, agora estavam carregadas de um pânico crescente. Vocês não têm ideia do que desencadearam, Victor gritou, sua arrogância começando a desmoronar. Então você sabia que ele estava vivo? Daniel gritou, sua voz tremendo de raiva. E me deixou neste pesadelo! Como você pôde? O olhar de Victor era um desafio. Eu não sou o único que tem interesses nesse jogo aqui, disse com desdém. Mas você estava tão ocupado enterrando seu filho que não percebeu que ele era a chave. E agora tudo vai mudar. O ar estava pesado, quase elétrico. A tensão se acumulava em um clímax insuportável. Daniel olhou para o filho, sentindo que uma barreira de segredos havia sido quebrada. Ele precisava agir. Mas a explosão que cortou a noite logo atrás deles fez seu coração quase parar. Era como um trovão, um rugido que lembrava um pesadelo. Um clarão iluminou a escuridão. Daniel virou-se e viu uma figura familiar entre as sombras. Filipe, seu irmão, surgindo com um sorriso gélido desafiador. Surpresa, irmão! A traição estampada na sua voz cortou mais fundo que uma faca. Achei que você estava morto, mas eu não desistiria de você assim tão fácil. Filipe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade consumia Daniel. O irmão era parte da trama? Finalmente ele virou o rosto para Kael e viu a confusão nos olhos do filho. Escute, Kael, isso não pode ser verdade. Ele não pode estar envolvido. Pensou que estava jogando apenas uma partida? Filipe respondeu, os olhos brilhando com um malicioso prazer. Toda essa tragédia foi uma peça de xadrez, Daniel. E você, por mais que tente, não pode escapar dela. As peças agora estão no lugar certo. Você não está sendo lúcido. Daniel confrontou, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Eu não posso acreditar que você está do lado deles. Kael, sem hesitar, olhou para em frente e perguntou. Isso significa que todos estavam envolvidos? E que meu pai e minha mãe não conseguem ver a verdade? Sua voz ressoava com um desespero palpável. Cada palavra um golpe na estrutura já fragilizada da verdade. Logo, uma onda de sombras começou a emergir dos arredores. Figuras que Daniel nunca imaginei, agora estavam à vista. Ele sentiu um frio na espinha. Os sussurros da multidão se tornaram mais altos, uma cacofonia de risadas e ameaças. Eles estão se aproximando. O que vamos fazer? Clara gritou, a urgência na voz dela uma mistura entre medo e determinação. Daniel estava paralisado pela revelação. Havia muito mais em jogo do que imaginara. Suas próprias decisões, suas ações, podem ter levado à morte de Kael. Todos ali estavam envolvidos. O clima se tornava insuportável. Então, um dos encapuzados na multidão se destacou e mostrou um papel. Você precisa ver isso, Daniel. É tudo parte de um pacto. A figura deslizou para a frente, revelando um rosto familiar. Era a avó de Kael, uma mulher que ele pensava estar morta há anos. Avó, o que está acontecendo? O peito de Daniel se apertou. Não sabia mais em quem confiar. A imagem dela, uma combinação de tristeza e resignação, tomou forma diante dele. Não é o que você pensa, meu neto. Isso vai muito além de nós, ela disse, a voz carregada de segredos. Você precisa entender. A verdade está mais próxima do que imagina. Diante daquela revelação, o mundo de Daniel começou a desmoronar. Como uma torre de cartas, a narrativa e as certezas que ele acreditava conhecer estavam virando pó diante de seus olhos. Cada palavra que sua avó dizia aproximava ainda mais o abismo. E antes que pudesse digerir tudo, o céu explodiu em luz. As estrelas piscaram em um frenesi como se testemunhassem o que estava prestes a acontecer.
Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, uma pergunta ecoou na mente dele. O que mais ele ainda não sabia? Cada segredo, cada liebre, parecia estar se movendo como uma sombra. O jogo começou, e a verdade ocultava horrores que eles nunca puderam imaginar. Daniel estava paralisado. A adrenalina pulsava em seu corpo enquanto olhava para Kael, seu filho, ali, firme, como se não houvesse um abismo de mentiras entre eles. Pai, não acredite no que eles dizem. Eles estão mentindo. Eu não morri. As palavras do garoto soaram como um grito de esperança em meio ao caos. A mente de Daniel rodava. Mas como? O que te aconteceu? Ele queria entender, mas sua cabeça girava, cheia de perguntas. Kael avançou, seus olhos brilhando com determinação. Fui escondido. A morte foi um plano para me manter seguro. Um arrepio percorreu o corpo de Daniel. O que ele pensava que era uma tragédia se transformava em algo totalmente diferente. O tempo parecia ter parado. Clara e Ana ficaram paralisadas, a confusão estampada no rosto delas. Mas como? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, quase sem ar, os olhos fundos de dúvida. Todo esse tempo, eles tentaram me tirar do jogo, Kael continuou, ignorando as perguntas. A coragem daquele menino era palpável, um misto de inocência e sabedoria que Daniel nunca tinha visto. O que está acontecendo agora é uma parte do plano maligno que não podemos deixar acontecer. As palavras do filho reverberavam no ar pesado. Então, Daniel percebeu que as risadas de Victor, que antes soavam triunfantes, agora estavam carregadas de um pânico crescente. Vocês não têm ideia do que desencadearam, Victor gritou, sua arrogância começando a desmoronar. Então você sabia que ele estava vivo? Daniel gritou, sua voz tremendo de raiva, e me deixou neste pesadelo. Como você pôde? O olhar de Victor era um desafio. Eu não sou o único que tem interesses nesse jogo aqui, disse com desdém. Mas você estava tão ocupado enterrando seu filho que não percebeu que ele era a chave. E agora, tudo vai mudar. O ar estava pesado, quase elétrico. A tensão se acumulava em um clímax insuportável. Daniel olhou para o filho, sentindo que uma barreira de segredos havia sido quebrada. Ele precisava agir. Mas a explosão que cortou a noite logo atrás deles fez seu coração quase parar. Era como um trovão, um rugido que lembrava um pesadelo. Um clarão iluminou a escuridão. Daniel virou-se e viu uma figura familiar entre as sombras. Felipe, seu irmão, surgindo com um sorriso gélido, desafiador. Surpresa, irmão. A traição estampada na sua voz cortou mais fundo que uma. Faca. Achei que você estava morto, mas eu não desistiria de você assim tão fácil. Felipe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade consumia Daniel. O irmão é a parte da trama? Ele virou o rosto para Kael e viu a confusão nos olhos do filho. Escute, Kael, isso não pode ser verdade. Ele não pode estar envolvido. Pensou que estava jogando apenas uma partida? Felipe respondeu, os olhos brilhando com um malicioso prazer. Toda essa tragédia foi uma peça de xadrez. Daniel, e você, por mais que tente, não pode escapar dela. As peças agora estão no lugar certo. Você não está sendo lúcido, Daniel confrontou, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Eu não posso acreditar que você está do lado deles. Kael, sem hesitar, olhou para frente e perguntou. Isso significa que todos estavam envolvidos? E que meu pai e minha mãe não conseguem ver a verdade? Sua voz ressoava com um desespero palpável. Cada palavra um golpe na estrutura já fragilizada da verdade. Logo, uma onda de sombras começou a emergir dos arredores. Figuras que Daniel nunca imaginou agora estavam à vista. Ele sentiu um frio na espinha. Os sussurros da multidão se tornaram mais altos.
uma cacofonia de risadas e ameaças. Eles estão se aproximando. O que vamos fazer? Clara gritou. A urgência na voz dela era uma mistura entre medo e determinação. Daniel estava paralisado pela revelação. Havia muito mais em jogo do que imaginara. Suas próprias decisões, suas ações, podiam ter levado à morte de Kael. Todos ali estavam envolvidos. O clima se tornava insuportável. Então, um dos encapuzados, na multidão, se destacou e mostrou um papel. Você precisa ver isso, Daniel. É tudo parte de um pacto. A figura deslizou para a frente, revelando um rosto familiar. Era a avó de Kael, uma mulher que ele pensava estar morta há anos. Avó? O que está acontecendo? O peito de Daniel se apertou. Não sabia mais em quem confiar. A imagem dela, uma combinação de tristeza e resignação, tomou forma diante dele. Não é o que você pensa, meu neto. Isso vai muito além de nós, ela disse, a voz carregada de segredos. Você precisa entender. A verdade está mais próxima do que imagina. Então, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar, um clarão iluminou o céu. Era como se o mundo estivesse se dissipando. O sobressalto foi intenso e, em meio a toda a confusão, o papel na mão de Felipe flamejou e se transformou em cinzas, dispersando no ar. Numa fração de segundo, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma figura encapuzada se lançou sobre Kael. Daniel gritou, mas era tarde. A figura ergueu uma adaga reluzente. A lâmina cortou o ar e tudo aconteceu em câmera lenta. O impacto foi brutal. Kael gritou, um grito que cortou a noite, e o eco reverberou na mente de Daniel. O pânico atravessou como um choque elétrico. Não! 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 Ele urrava, mas o tempo parecia desacelerar. E então, a figura encapuzada revelou seu rosto. Era alguém que deveria ter estado do lado oposto. Era Clara, tinha os olhos cheios de uma determinação sinistra. Desculpe, Kael. O jogo não era para você. O mundo de Daniel desabou. A traição que ele nunca esperou estava diante dele. A força da dor fisicamente o atingiu. E tudo que ele acreditava, cada pedacinho da sua realidade, começou a desmoronar. Clara, não! O que você fez? Ele gritou, a incredulidade se misturando com a dor. Com aquele ato, um novo horizonte de caos se abriu. Todos ao redor se moveram. A multidão tornou-se um redemoinho de gritos e confusão. Daniel mal viu Kael cair, mal ouviu a adrenalina da situação. Como se o universo tivesse se concentrado apenas naquele instante. A adaga havia mudado o curso da história de forma irreversível. E enquanto olhava para o filho, o seu coração estilhaçou-se em 1.000.000 de pedaços. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? As perguntas surgiam em sua mente como um turbilhão, enquanto a verdade crua se desenrolava como um pesadelo sem fim. Ele estava prestes a descobrir que essa nova traição não era apenas um golpe em seu coração, mas o início de um jogo que apenas começava. Daniel estava paralisado. A adrenalina pulsava em seu corpo enquanto olhava para Kael, seu filho, ali, firme, como se não houvesse um abismo de mentiras entre eles. Pai, não acredite no que eles dizem. Eles estão mentindo. Eu não morri. As palavras do garoto soaram como um grito de esperança em meio ao caos. A mente de Daniel rodava. Mas como? O que aconteceu? Ele queria entender, mas sua cabeça girava, cheia de perguntas. Kael avançou, seus olhos brilhando com determinação. Fui escondido. A morte foi um plano para me manter. Seguro. Um arrepio percorreu o corpo de Daniel. O que ele pensava que era uma tragédia se transformava em algo totalmente diferente. O tempo parecia ter parado. Clara e Ana ficaram paralisadas, a confusão estampada no rosto delas.
Mas como? O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, quase sem ar, os olhos fundos de dúvida. Todo esse tempo eles tentaram me tirar do jogo. Kael continuou, ignorando as perguntas. A coragem daquele menino era palpável. Um misto de inocência e sabedoria que Daniel nunca tinha visto. O que está acontecendo agora é uma parte do plano maligno que não podemos deixar acontecer. As palavras do filho reverberavam no ar pesado. Então Daniel percebeu que as risadas de Victor, que antes soavam triunfantes, agora estavam carregadas de um pânico crescente. Vocês não têm ideia do que desencadearam. Victor gritou, sua arrogância começando a desmoronar. Então você sabia que ele estava vivo? Daniel gritou, sua voz tremendo de raiva. E me deixou neste pesadelo. Como você pôde? O olhar de Victor era um desafio. Eu não sou o único que tem interesses nesse jogo aqui, disse com desdém. Mas você estava tão ocupado enterrando seu filho que não percebeu que ele era a chave. E agora, tudo vai mudar. O ar estava pesado, quase elétrico. A tensão se acumulava em um clímax insuportável. Daniel olhou para o filho, sentindo que uma barreira de segredos havia sido quebrada. Ele precisava agir, mas a explosão que cortou a noite logo atrás deles fez seu coração quase parar. Era como um trovão, um rugido que lembrava um pesadelo. Um clarão iluminou a escuridão. Daniel virou-se e viu uma figura familiar entre os arbustos. Felipe, seu irmão, surgindo com um sorriso gélido desafiador. Surpresa, irmão. A traição estampada na sua voz cortou mais fundo que uma faca. Achei que você estava morto, mas eu não desistiria de você assim tão fácil. Felipe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade consumia Daniel. O irmão era parte da trama? Ele virou o rosto para Kael e viu a confusão nos olhos do filho. Escute, Kael, isso não pode ser verdade. Ele não pode estar envolvido. Pensou que estava jogando apenas uma partida? Felipe respondeu, os olhos brilhando com malícia. Toda essa tragédia foi uma peça de xadrez, Daniel. E você, por mais que tente, não pode escapar dela. As peças agora estão no lugar certo. Você não está sendo lúcido. Daniel confrontou, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Eu não posso acreditar que você está do lado deles. Kael, sem hesitar, olhou para frente e perguntou. Isso significa que todos estavam envolvidos e que meu pai e minha mãe não conseguem ver a verdade? Sua voz ressoava com desespero. Cada palavra um golpe na estrutura já fragilizada da verdade. Logo, uma onda de sombras começou a emergir dos arredores. Figuras que Daniel nunca tinha imaginado. Agora estavam à vista. Ele sentiu um frio na espinha. Os sussurros da multidão se tornaram mais altos, uma cacofonia de risadas e ameaças. Eles estão se aproximando. O que vamos fazer? Clara gritou. A urgência na voz dela era uma mistura entre medo e determinação. Daniel estava paralisado pela revelação. Havia muito mais em jogo do que imaginara. Então, um dos encapuzados na multidão se destacou e mostrou um papel. Você precisa ver isso, Daniel. É tudo parte de um pacto. A figura deslizou para a frente, revelando um rosto familiar. Era a avó de Kael, uma mulher que ele pensava estar morta há anos. Avó, o que está acontecendo? O peito de Daniel se apertou. Não sabia mais em quem confiar. A imagem dela, uma combinação de tristeza e resignação, tomou forma diante dele. Não é o que você pensa. Meu neto, isso vai muito além de nós. Ela disse a voz carregada de segredos. Você precisa entender. A verdade está mais próxima do que imagina. Foi quando, de repente, um grito cortou o ar. Pai! Kael caiu ao chão, sua mão segurando a ferida, onde a lâmina havia atingido. O sangue escorria em um fluxo gélido, manchando a terra ao seu redor. A cena se desfez em caos e desespero. Daniel se agachou. O mundo à sua volta tornou-se um borrão de sombras e gritos. Kael! Não! Não! Ele sentiu como se a vida estivesse escorrendo para longe dele.
Mas foi então que a avó começou a rir. Um riso profundo, ressoante, que fez o sangue de Daniel gelar. Você não entende, Daniel. Você está apenas começando a ver a verdadeira face do seu filho. O que era isso? Um plano maior? A revelação queria explodir. E a vergonha que Daniel sentiu foi como uma punhalada no peito. Não, o que você quer dizer com isso? Ele olhou para Kael, que estava perdendo a consciência. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Felipe se adiantou. Ele sabia, Daniel. Ele sempre soube. Eu nunca deixei você ir, Kael protestou, sua voz fraca, mas determinada. Mas as palavras martelaram na mente de Daniel. As visões que ele tinha sobre seu filho estavam se desintegrando. O que você escondeu de nós, Kael? Um clarão de compreensão cruzou a face de Kael, mesmo que a dor fosse avassaladora. O pacto foi feito por mais razões do que você pode imaginar. E quando a verdade começou a emergir, Daniel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Kael não era apenas um garoto. Ele era uma parte essencial de algo muito mais sombrio. O eco da destruição reverberava ao redor, e tudo se sentia como um pesadelo sem fim. Com uma única frase, a realidade que Daniel conhecia estava se desmoronando. A batalha pela vida de Kael se tornava uma luta pela verdade, que agora estava mais distante do que nunca. O que significava isso para Daniel? O que ele realmente sabia? A resposta estava prestes a mudar tudo. No coração da cidade, onde tudo parecia um pesadelo, os protagonistas se reuniram para o confronto final. O ar estava pesado, uma tensão quase palpável, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Olhares determinados, mas com uma sombra de medo. Eles sabiam que aquele era o momento decisivo. Cecília olhou para cada um deles, o cabelo desgrenhado, o coração acelerado. Ela podia sentir o nó na garganta. "Vamos por tudo!" gritou, a voz ecoando na noite. A vibração da sua coragem contagiava, e todos a sentiram em silêncio. Eles tinham lutado tanto, passado por tantas coisas. Não podiam desistir agora. A luz do luar iluminava o caminho. As sombras dançavam nas paredes, como se fossem testemunhas da batalha que estava prestes a acontecer. De repente, um ruído cortou o silêncio. Era como um grito distante, um alerta para os perigos que se aproximavam. Todos congelaram. Era a hora. A hora de encarar seus demônios. O grupo avançou. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, as emoções à flor da pele. Rafael, o mais forte deles, segurou a mão de Cecília, transmitindo uma coragem silenciosa. Juntos, eles enfrentaram a porta do destino. Dentro, ecoavam os gritos de velhas desavenças, as memórias de batalhas perdidas. Mas agora, nada poderia impedi-los. Assim que entraram, a escuridão os envolveu. Eles estavam dentro. As paredes pareciam pulsar, cheias de segredos. E a sensação de estar sendo observado era intensa. Cada um tinha seus fantasmas ali. O passado estava prestes a se manifestar. "O que você quer de nós?" perguntou Cecília, sua voz firme, mas trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, uma risada ecoou, fria, cruel. Era a voz do antagonista, aquele que sempre esteve um passo à frente. A revelação era um golpe no estômago. Ele sabia de todos os planos, de cada movimento. Mas ali estavam eles, juntos. A determinação se intensificou. Não haveria fuga. Eles precisavam lutar. Um a um, foram se levantando, com suas fraquezas expostas, mas também com suas forças. O poder da amizade, da lealdade, estava ali, pronto para ser acionado. E então, a luta começou. A batalha foi feroz. Gritos, choques, um turbilhão de emoções.
Cada movimento era uma dança entre esperança e desespero. No auge do caos, Cecília encontrou força dentro de si. Ela gritou por todos, a voz ecoando, e um brilho pareceu surgir do seu interior. A luz estava de volta. Não era só sobre vencer, era sobre se unir. À medida que a luta se desenrolava, eles começaram a perceber que o verdadeiro inimigo não era aquele que estava à frente. Era o medo que habita dentro de cada um. E com isso, cada golpe se tornava mais forte, cada coração mais confiante. Com um último grito, eles uniram forças, e a luz se espalhou pela sala, varrendo a escuridão. Finalmente, o silêncio caiu. Olhares se encontraram, lágrimas nos olhos. Os sentimentos estavam à flor da pele. Eles haviam vencido algo muito maior que uma batalha. Haviam enfrentado a si mesmos, coletivamente respiraram aliviados, mas uma dúvida pairava no ar. E agora? O que fazer? As vidas que deixaram para trás pareciam distantes, e a mudança estava à porta. Mas eles eram diferentes, e mesmo com a vitória, havia uma nova jornada pela frente, cheia de novas incertezas. E aqui está o que você precisa saber. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nossa comunidade. Não hesite. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Você não vai querer que eles percam.